no atestado de saúde médica, uma serpente enrolada numa madeira. Foi Moisés que fez aquilo. E aquela serpente representa Jesus Cristo. Então quem era picado pela serpente lá no deserto e olhava para aquela serpente de bronze era curado. Porque o antídoto, ou o remédio contrário à picada da serpente venenosa, era a cura deles olharem para a serpente que estava na haste. A cura, irmãos, para a humanidade. Este mundo que anda envolvido no pecado. Este mundo que anda envolvido no reino do diabo, no reino do inimigo. Não é porque querem, é porque o inimigo enganou eles e levou eles para dentro do reino para fazer seus discípulos. Sabe, os que roubam, eles não querem roubar, mas eles não têm outra saída. A própria situação do tempo obrigam eles a roubar. O que mente, ele não quer mentir mais, mas só que ele já viciou na mentira, então ele precisa continuar mentindo. O preguiçoso, ele não quer ser preguiçoso, mas a preguiça fala mais alto, ele continua sendo preguiçoso. O enganador, irmãos, ele não quer enganar ninguém, mas ele já viciou-se em enganar. Viu? Já leu a passagem de Isaías? A Bíblia diz que Isaías, capítulo 6, né? Que Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele diz assim: ai de mim que vou perecendo, porque sou homem impuro e habito no meio de homens de impuros lábios. E os meus olhos viram o Senhor. Porque Isaías, irmãos, ele era um homem que estava dentro do reino de Deus, mas era um homem totalmente contaminado pela vaidade do reinado do seu primo, o rei Uzias. E ele não fazia nada de bom. Tudo que tinha de ruim Isaías fazia, mas era crente. Mas só quando ele foi tocado por Deus, ele foi purificado, aí ele começou a ver o céu pelo lado de dentro. Aí ele começou a receber de Deus. Sabe? Então, muitas vezes, irmãos, nós, não só as pessoas que estão fora de Cristo, mas nós que estamos em Cristo, muitas vezes não estamos vivendo a obra de Deus. Estamos vivendo o que o mundo oferece. E o que o mundo oferece, irmãos? Jogos, prostituição, vício, mentira, brincadeira, imoralidade. É isso que o mundo oferece. E se nós, que estamos em Cristo Jesus, não nos tornarmos uma nova criatura em Cristo, que é o que a Bíblia diz, que aquele que está em Cristo é nova criatura, já não faz mais o que fazia, já não vive conforme o mundo vive, mas ele vive conforme Cristo. Aquele que anda com Cristo, ele vive por Cristo, e ele é nova criatura, as atitudes dele é nova. E se as velhas atitudes ainda estão implantadas em você, irmão, você precisa nascer de novo, e nascer da água e nascer do Espírito. A água que é a palavra e o Espírito que é a renovação da tua atitude diante de Deus. Porque a Bíblia diz que pela árvore, pelos frutos se conhece a árvore. Sabe como tem sido os teus resultados? As pessoas te veem do mesmo jeito que te viam antes, ou você anda diferente? Como você se veste? Como você conversa? Como você senta? Como você anda? Como você fala com alguém? É do mesmo jeito que era antes? Ou você mudou? Porque se não mudou, precisa nascer de novo. Verdade. Pedro era assim. A Bíblia diz que Pedro estava com Jesus todo o tempo e Jesus morreu e Pedro não se converteu. Pedro não se converteu. Pedro se converteu no dia de Pentecostes. Só no dia de Pentecostes. Ali foi a conversão de Pedro. Então Pedro ali recebeu a virtude de Deus e saiu dali uma nova criatura. Tanto que depois do dia de Pentecostes, a Bíblia diz que Pedro, ele já sai para ministrar pessoas sem a espada. Já não tem mais a espada. Quando ele sai da igreja para pregar para as pessoas,
ele sai sem a espada, ele sai com a palavra, ele sai com o poder, ele sai com unção. Então ele sai e ministra as vidas. 3.000 almas aceitam a Jesus na mesma hora. Olha, irmãos, o poder da conversão, o poder de alguém que se converte diante do altar de Deus, o poder de alguém que tem ou que anda com a novidade de vida. Como muda a história de alguém que se converte. Será que realmente nós, para cearmos, será que realmente temos buscado, irmãos, a conversão, ou alguma coisa do mundo ainda influencia a tua vida? Será que alguma coisa ainda que o mundo pratica ainda influencia a tua vida? Precisa de libertação. Precisa realmente deixar a espada, ser como Pedro, tirar a espada da cinta e deixar o Espírito de Deus te dominar. Será que alguma coisa ainda que o mundo oferece encanta os teus olhos? Foi isso que aconteceu com Adão e Eva. Adão e Eva aconteceu isso. Tinha tudo no jardim, mas aquilo que eles não podiam é aquilo que eles olhavam, até que a serpente aproveitou a situação e disse: olha, pode comer. Você já viu aquela história que não, eu sou evangélico, não tem problema. Não, eu sei o que estou fazendo, não tem problema. Além de ser evangélico, sabe o que está fazendo, não tem problema. Aí que é o problema. É quando você sabe o que está fazendo, tem problema. Porque já não está fazendo certo. Já não está fazendo certo. É coisa de cristão que você está fazendo? É obras de Deus? Porque se não éramos, infelizmente, está no caminho errado. Não é certo. E se não é certo, é do príncipe desse mundo. Só tem 2 reinos: o reino de Deus e o reino de Satanás. Você deve estar em um dos 2. Você não pode estar nos 2. Um não aceita súditos do reino do outro. Se está no reino de Deus, Satanás não te aceita. Se está no reino de Satanás, Deus não te aceita. Em que reino você está? Ou você é agente secreto, né? Trabalha para um e é disfarçado para outro. Né? Tem um crente que é assim. Ele está na igreja trabalhando para o diabo. Você já olhou para você mesmo? É fácil quando eu olho para o outro. Eu aponto aqui, é fácil de eu apontar. Muita gente tem para me apontar, eu aponto um, aponto o outro. E quando eu olho para mim? Quando eu olho para mim? E quando eu olho para dentro de mim, irmãos, o que eu enxergo? Sabe, nós precisamos olhar para dentro de nós. Independente qual seja o teu segmento, qual seja o teu comportamento, a tua atitude, começa a olhar para dentro de você. Enxergue você primeiro. Olhe para o teu interior. E aí você vai ver como as pessoas estão te vendo. Se você olhar para você, você vai ver como as pessoas estão te vendo. Talvez você já ouviu alguém dizer para você assim: ué, irmão, você é crente e faz isso? Fica chato. Fica chato. Eu fico com vergonha quando eu faço alguma coisa e a pessoa olha para mim e diz: ué, mas você é crente e faz isso? Eu fico sem graça. Princípio. O primeiro nome que cai é o de Jesus. Porque vem a primeira palavra. Ué, você é crente e faz isso? Então o nome que já caiu primeiro antes do meu foi o de Jesus. Depois o meu. O primeiro nome que vai por terra é o de Jesus. E nós não podemos encardir, sujar o nome de Jesus.